Fala, gente boa, Sala de Prosa. Ó, a conversa hoje é sobre a Igreja Presbiteriana do Brasil. Você sabia que essa denominação tem abençoado o Brasil 160 anos? Vai embora não, hein? Tamo junto. IPB. Pronto. Você é pastor da IPB. É um privilégio, pastor, uma alegria. Nós amamos a nossa igreja, a nossa denominação, embora não entendamos que ela é a única no reino de Deus. Que ela é a única sustância, ela é sustância também. Sustância também, mas nós somos uma igreja aberta para acolher e amar as nossas igrejas co-irmãs e temos visto com muita alegria esta relação próxima de companheirismo na caminhada cristã. Mesmo porque nenhuma igreja sozinha evangelizará o Brasil, evangelizará as nações. E hoje também, irmão, com a internet, com as redes sociais, os crentes escutam quem eles querem, louvado seja Deus. Antes da sua ovelha chegar para o culto, já escutou 10. Já escutou 10 e quando, se você abrir o texto que o outro abriu lá, ela já vem dizendo. Já compara o sermão também. Você não sabe nada, vai a ovelha rebelde. Os 5 nomes, destaques na IPB, na história. Lembra para nós aí, mestre? Ô, varão. Primeiro, vamos pensar aqui no nosso iniciante, né? Ashbel Simonton. Aquele homem Simonton viveu 8 anos apenas aqui. Aliás, nem chegou 8, porque começa em 59, mas ele passa 1 ano nos Estados Unidos, né? Quando ele vai se casar, sua mãe faleceu. Mas deixou aqui primeira igreja, primeiro seminário, primeiro jornal, primeiro presbitério, um homem de Deus. Primeiro seminário e as primeiras lideranças. Primeiras lideranças. Talvez depois nós pudéssemos pensar aí, e eu queria mais contemporaneamente, nosso grande mestre Antônio Elias. O brutal, menino. Topíssimo. Antônio Elias foi topíssimo, né? Avivalista, homem de oração, homem preciosíssimo. Igreja Betânia, preciosíssimo. Piedoso, reformado. Homem de Deus, homem santo. Homem de Deus. Homem santo de Deus. E eu gostaria de destacar o atual presidente nosso, o reverendo Roberto Brasileiro. É top. É um homem de Deus. Homem de Deus. Que tem liderado com mansidão, respeitando como as diz pessoas. A tua, mansidão e domínio próprio. Reverendo, parabéns, reverendo. Que tem liderado respeitando as pessoas diferentes. Né? Eu acho que isso é um dom que Deus deu a ele. E ele é um homem, por onde eu ando nesse Brasil todo, muito amado, muito respeitado pelo Brasil afora. Muito querido. E queridaço em Belo Horizonte. A IPB crê que a Bíblia é a única regra de fé e prática. Uma doutrina importante da IPB, fala mais uma. Varão, eu acho que todas as doutrinas são importantes, mas a questão da soberania de Deus na salvação traz descanso para a alma. Descanso para a alma. Não é seu esforço. É a bondade e a graça de Deus. A doutrina da providência amorosa de Deus, que não tem nada que lhe acontece que escapou de Deus. Nada que acontece no mundo. Nem na vida do incrédulo. Há uma decisão eterna e as causas acontecem aqui e Deus realiza seu propósito. Descansa, Barão. E uma coisa importante, a Igreja Presbiteriana do Brasil ela é uma igreja muito comprometida com as Escrituras, com a pregação das Escrituras. Pela graça de Deus, é uma igreja que não se permitiu ser levada pelos vendavais das falsas doutrinas, das novidades. Não é uma igreja contemporânea, sim, mas uma igreja bíblica. Louvado seja Deus. Tem suas exceções. Não, como toda igreja, não há nada perfeito aqui no primeiro andar. Tem umas coisas que você acha que ela devia impulsionar, eu também acho. Tem umas coisas que ela devia abandonar, eu também acho. Mas tem a sustância que permanece. É igual a sua família. A Igreja Presbiteriana do Brasil tem feito bem ao Brasil, na sua opinião, Varão? Não tenho dúvidas disso. É alguém que tem influenciado na educação de uma maneira muito decisiva. Erasmo Braga, nome lá de trás. Homens que tiveram essa visão. É uma igreja que tem influenciado a formação teológica, inclusive cooperado com outras denominações. Produzido escritores maravilhosos, glória a Deus, a sustância, menino. Seus filhos ouvirão falar dessa bênção, louvado seja Deus. E seus netos dirão sobre ele, louvado seja Deus. Amém.
E uma igreja que tem uma visão de evangelização do Brasil e do mundo. Amém. Missionária. Missionária. Uma igreja comprometida com a missionária. Eu sou grato a Deus por pertencer a essa igreja. Tem umas histórias engraçadas da IPB, não é? Porque nós temos aquele símbolo da sarça. Aí um varão, um peão aí, ele que me contou. Ele participou de um rodeio e falou, hoje eu vou na igreja de crente. Aí chegou lá, foi numa, foi noutra, não gostou. Aí entrou lá um outro domingo, entrou e gostou da escola dominical. E aí participou, aí ele não sabia o nome. Aí ele falou com os amigos dele, voltou. Eu falei, gente, eu queria naquela aqui, da sarça. Que é um repolho pegando fogo. Um repolho pegando fogo. Aí ele chamou nós, né? Nós é a sarça. Aí ele chegou pro pastor e falou, pastor, nós é aqui da roça, monta cavalo, cria boi. Não podia trocar esse negócio aí por um cavalo. Assim. Ai, Deus do céu. O futuro da igreja presbiteriana. Pois é, pastor, esse é o grande desafio. Bom desafio. Bom desafio. Glória necessário a Deus. Desafio. Necessário desafio. Eu me lembro de um texto da Bíblia que me choca muito esse texto. Diz lá no livro de Josué que a geração que saiu do Egito morreu no deserto, que a segunda geração entrou na terra prometida e que a terceira geração não conhecia Deus mais. Então, nós estamos como que numa corrida de bastão, numa maratona de revezamento. Se nós falharmos em passar o bastão para a nova geração, amanhã, como aconteceu na Europa, como está acontecendo em alguns lugares dos Estados Unidos, na América do Norte, pode acontecer aqui também. Então, acho que o nosso papel, e nós dois aqui de cabecinha branca já, precisamos... Cabecinha não é cabeção branco, viu, gente boa? Nós temos um papel fundamental de preparar a nova geração, de passar esse legado para essa nova geração. A gente vem, a vida inteira tem que fazer isso, né? Agora, também a nova geração pode deixar o bastão cair? Pode. Passou e eles deixaram cair? Deixou cair. Perdeu. Então, acho o seguinte... Corramos com perseverança. São duas coisas, pastor Jeremias. Duas coisas. Primeiro é o seguinte, a fidelidade na doutrina. Mas há um risco de se ficar muito assim no conhecimento e perder a piedade. Perder o fervor. Aí não. Então, nós não podemos, as duas coisas caminham juntas. Claro. Caminham juntas. O Simonton é um exemplo. Exemplo disso. Antônio Elias é um exemplo. Disso. Hernandes Dias Lopes um exemplo. Augusto Nicodemos um exemplo. E aqueles pastores e líderes, aquelas mulheres de Deus que continuam servindo a Deus, orando e buscando a santidade. Piedade. Eu costumo dizer o seguinte, há 3 grandes riscos para a igreja evangélica, protestante, a igreja presbiteriana, por exemplo. Primeiro, é evitar que o liberalismo entre para a igreja, para os seminários. Começa lá nos seminários, liberalismo. A Bíblia é a palavra de Deus, e ponto final. Ela é a palavra de Deus, viva, atual, oportuna, sempre. Segundo, o problema do sincretismo religioso. As pessoas querem introduzir outras novidades que não estão ancoradas nas Escrituras. E terceiro, é o que eu chamaria de uma ortodoxia morta. Um farisaísmo. Um legalismo pesado. Sabe muito, mas não vive nada. A pessoa tem curso, doutorado, pós-doutorado, mas a igreja está morrendo, está seca, está árida, não prega, não evangeliza, não faz a obra de Deus, não tem paixão no coração. Então, a igreja precisa manter a sua integridade doutrinária e a piedade. Impulsionada. Aí nós lembramos também que nós temos aqueles obreiros e obreiras quase semi-analfabetos que plantam uma igreja aqui, plantam uma acolá, visitam um irmão aqui, visita além. Isso me emociona muito, porque a obra de Deus é feita pelo povo de Deus. É isso aí. Não é por um pastor, um pregador, a obra de Deus é todo mundo. Talvez um dos exemplos que precisa nos ensinar é a própria prática da Assembleia de Deus, que é a denominação maior desse país. Por que a igreja cresce? Porque os chamados leigos estão agarrados ali. O camarada, às vezes, ele tem o curso primário, até menos do que isso, mas ele vai lá, prega e evangeliza, e onde tem pregação e evangelização,
tem salvação, tem conversão, tem crescimento da igreja. Um dia desse, você teve essa situação Assembleia de Deus, um irmão brincando falou comigo, a gente sabe assim, palavra é presbiteriana, serviço é conosco. Eu falei, não, peraí, menino, você está... Deus abençoar que haja palavra e serviço. As duas coisas caminham juntas. Conhecimento e piedade. Erudição e quebrantamento. E acima de tudo, o temor do Senhor e o fervor na igreja presbiteriana, que nós oramos para que se multiplique de geração em geração. Eu sempre oro para que o Senhor nos dê uma geração melhor do que a nossa. Os nossos filhos serem mais crentes do que nós. Crentes. E outra coisa, eles nasceram numa geração de recursos exponenciais. Pastor Jeremias, nós somos a geração mais privilegiada da história da humanidade. Nós vimos a dobrar-se de um milênio, de um século. Nós somos a geração da comunicação sem fronteiras. Hoje o irmão prega lá na 8ª Igreja, o culto é transmitido ao vivo para o mundo inteiro. Aquela mensagem só para o YouTube, gente no Japão, gente na Coreia, gente na Irlanda, gente na Inglaterra, está recebendo a mensagem global. Que privilégio, que bênção, que bênção. Que bênção. Oramos para que Deus abençoe nossa liderança da igreja, dos presbitérios, dos sínodos, do Supremo Conselho. Oramos para que Deus impulsione a nova geração. Chame pastores cheios do Espírito Santo. Levante homens e mulheres. Haja reavivamento nos nossos seminários. Reavivamento. Né? Casa dos profetas. Coisa linda. Já pensou? Um despertamento. E homens como Ronaldo Lidório, Cássio Silva, cheios de fé, missionários que avança e avança. Uma benção. Gente, uma benção. A linha dos testemunhas na IPB está igual lá em Hebreus. É uma nuvem de testemunhos. Nós citamos aqui um ou outro, até com um certo acanhamento, porque a lista é milionária. E mais, pastor, às vezes os anônimos são os grandes heróis da fé. Aqueles Aleluia. Que nunca vão aparecer o nome dele lá no Jornal Brasil Presbiteriano. Nem no boletim. Nem no boletim, mas são os que estão fazendo as coisas acontecer nos bastidores. Gente, joelhos dobrados, coração fervente e pronto para servir a Jesus. Celebramos os 160 anos e vamos orar pela Igreja Presbiteriana. E você que é de outra denominação que nos acompanha aqui que nos acompanha aqui no Sala de Prosa. O nosso Sala de Prosa. Cada dia foi o outro. Aquele da propaganda, menino. Cadê ele? Aquele eu vou mostrar para você. O Cada Dia é o devocional que quem produz? É Luz para o Caminho. É esse aí. Esse abençoadíssimo. E a Sala de Prosa é essa conversa boa. Vamos orar? Vamos. Senhor Deus, nós te agradecemos. O privilégio de, primeiro, conhecer a Cristo Nosso Senhor. Amém. Segundo, de termos sido chamados para o reino de Deus pelo Espírito Santo. Obrigado, Deus. E o Senhor nos designou, nesse tempo da nossa vida, para servir como pastores e organizações dentro da Igreja Presbiteriana do Brasil. Sim, Deus. Obrigado por essa igreja que tem dado a mão a tantos irmãos e outras denominações co-irmãs. Amém. Oramos nesses 160 anos por tudo que já foi feito. Amém. Oramos que agora os novos tempos haja um derramamento do Espírito Amém. Santo. Haja um avivamento que pegue todas as igrejas, Deus, assim seja. De ponta a ponta. Amém. Te agradecemos muito o tempo de termos esses irmãos, entre eles Reverendo Hernandes, servindo com alegria. Louvado seja Amém. Deus. Em nome de Jesus. Amém. Você viu, né? A conversa aqui é ampla. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Um oferecimento da 8ª Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte e Luz para o Caminho, uma agência missionária a serviço do Reino de Deus. Siga-nos nas redes sociais. Sua vida mudará para melhor. Um abraço, gente boa. Deus abençoe.